As ações da companhia aérea United Airlines operaram em queda após um passageiro ser arrastado para fora do avião nos Estados Unidos. A empresa chegou a perder quase $1 bilhão em valor de mercado e recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais. O vídeo que mostra o passageiro sendo arrastado teve 5 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas de publicação. Assim que o caso veio a público, o presidente da empresa defendeu a atuação dos funcionários e disse que o passageiro teve um comportamento perturbador. Em um segundo momento, o presidente, inclusive, pediu desculpas pelo ocorrido. Para nos ajudar a esclarecer esse assunto, a gente recebe hoje o especialista em relações de consumo, o Dori Bucco, que está semanalmente com a gente no Jornal da Novo Tempo e hoje está aqui no Redação. Muito obrigado, viu, Dori? É verdade, é um prazer. E não sabia, 2 anos de programa. 2 anos. Eu fiquei muito feliz, depois nós temos um bolo, já fui falado aí. Olha, tem? Não estou sabendo, não. Não, Tem, falaram para mim que ia ter um bolo. Sério? É verdade. Ou Olha. vão dar um bolo em mim. Agora, se não tiver, eu quero ver. Eu acho que vão dar um bolo em mim. Mas muito legal, estamos Mas, Dori, satisfeitos. a gente gosta muito sempre da sua participação no Jornal da Novo Tempo. Só o Hélio é brindado por ter você no estúdio. Hoje a gente está aqui, ó. Hoje está com todo mundo. Todo mundo junto. Onde é a câmera para eu dar o tchauzinho? Qual que é? Pode ser essa aqui, ó. Pode ser essa aqui, fazer aqui. Ali, pode ser. Pessoal, Eu adoro essa despedida do Dori, é super fantástica. nós estamos aí. Dori, vamos falar de um assunto que sempre me intrigou, que é essa história do overbooking. Tá. Então, para de repente quem não está muito acostumado com essa história, as empresas aéreas, elas disponibilizam um número maior de assentos na hora da venda do que elas realmente têm dentro do avião. E parece que elas realmente têm essa oportunidade, elas têm essa possibilidade legal de venderem mais do que elas podem. Quem já esteve no aeroporto algumas vezes, talvez já viu essa história da empresa começar a anunciar no voo, né? Olha, alguém aqui gostaria de não viajar? Aí vai receber lá um valor, de repente é um voucher para uma outra viagem, um valor em dinheiro, aí a empresa leva para o hotel, volta depois no outro dia, mas tem que ser algo voluntário, né? Aí a pessoa, tá bom, eu vou para receber meu voucher. Só que nessa história dos Estados Unidos, eles fizeram várias tentativas, ninguém quis aceitar não estar no voo e aí alguém foi retirado à força do avião. É legal? As empresas aéreas, elas realmente podem fazer isso? Podem fazer esse overbooking? Então vamos lá. Não, isso daí de maneira nenhuma é possível você fazer dentro de uma legislação. Isso aí é uma prática. Então isso aí existe. E como eu sempre falo para o Hélio, nas nossas participações, no programa do Jornal Novo Tempo, esse pessoal é muito poderoso, o pessoal das aéreas. Claro. Então, essas normas da ANAC, que nós daqui a pouco vamos falar, só vieram para beneficiar ainda mais as companhias aéreas. Primeiro, tudo é enfiado de goela abaixo dos nossos clientes, consumidores, os nossos passageiros. Então, como não é uma lei que deve ter, olha, o senhor pode vender tantas cadeiras a mais. O grande erro, e aí como eu estava comentando também já na terça-feira, o grande erro foi, primeiro, deixar a pessoa entrar para dentro do avião. No Brasil, você bloqueia a pessoa no balcão. Porque se você está lá dentro, sentado, que nem esse senhor, 67, 68 anos, e vem alguém e pergunta se o senhor quer, eu falo, não quero, e aí te arrastam, então isso aí é uma barbárie. Isso daí é alguma coisa que nem na pré-história alguém pensou em fazer isso, se tivesse avião naquela época. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vender a mais para garantir o lucro excessivo, que já é da ideia deles, e você retirar a pessoa lá de dentro, pelos bilhões que eles perderam, e eu fico feliz deles perderem esses bilhões de dólares, eles alugariam um jato para colocar esses 4 tais funcionários que deveriam ocupar e levar não sei para onde, de maneira a não arrastar uma pessoa, machucá-la, e aí a queda, as manifestações, o pessoal detestando a United. Quer dizer, isso foi péssimo. E como você comentou,
o presidente, o CEO da empresa, não tinha reconhecido nada errado no Na primeiro primeira momento. vez ele falou que Ele o apoiou passageiro é que estava... Fez cara de paisagem. O cidadão foi beligerante, o cidadão foi perturbador. Mas é claro, você pagou, você está sentado ali, daqui a pouco vem uns 3 gorilas e vão arrastar você para fora e você vai ficar passivo. Porque você estava lá fazendo o quê? Não, eu não quero viajar. Eu entrei porque eu comprei, estava distraído, passei, vi um avião e sentei lá dentro. Pô, é claro que você quer viajar, você tem horário, você tem compromisso. Tem compromisso, inclusive. Você falou dos funcionários, essa foi uma coisa também que eu fiquei bastante intrigada, porque o overbooking, a gente, é como o Wagner comentou, né? Quando você vendeu passagens a mais do que você tem para as pessoas sentarem. Nesse caso, eles queriam colocar 4 funcionários da empresa, era uma outra situação e foi classificada como overbooking. Poderia ser? Eles erraram várias vezes, como eu comentei. Primeiro, não contaram e deixaram entrar, então já estava lá dentro mais do que poderia. Se já tem, então, a contagem, se eles são tão organizados, como é que deixam pessoas entrarem a mais e depois mandar tirar? Isso, como o Wagner comentou, é na entrada, é no balcão, é a pergunta se você deseja. Pode, você tem interesse, então você vai num outro voo, você vai dormir, você quer ir a algum teatro, você vai ficar no hotel, o que você quer fazer que nós estamos precisando do seu lugar? Mas te dão valores. Aqui no Brasil ficou R$ 1.100 para voos nacionais e R$ 2.200 de compensação para voos internacionais. Agora, imagina, você compra uma passagem enorme, você está com a família, você está com horário, você está com conexão, você está com viagem, e vão te dar R$ 2.000 para você não ir. Quer dizer... Ninguém vai aceitar isso. Até parece bobeira que eu vou falar, se eu me corrijo se eu estiver errada, porque nesse caso de querer colocar os funcionários, porque provavelmente aconteceu algum problema e eles quiserem enviar operacional, não deveria nem ter a possibilidade de pensar nessa uma desorganização. alternativa. Se você entrar na internet e colocar o NITE, você vai ver que é uma das maiores desorganizações em questões de overbooking. É constante isso daí. É mais fácil, como eu falei, alugar um jatinho só para esses 4, um helicóptero, não sei para onde eles iriam, do que o caos que eles fizeram e agrediram. Então vai ter multa, vai ter ação, vai ter repercussão, vai ter desistências, as pessoas têm a verdadeira ojeriza dessa empresa. Agora, o que eles conseguiram fazer? Piorar o que já estava impossível. Uma crise. Agora, sabe uma coisa que me chama muita atenção nessa situação de overbooking? Não só esse caso troglodita com a Airlines, mas com todas as empresas que fazem a prática do overbooking, é que assim, eu fico pensando em outras situações se você tivesse tipo um overbooking. Imagina, você vai num restaurante, desses assim, que sábado à noite fica com uma filona enorme, assim, sabe? Que você fica 1h30 para entrar. Aí você entra e aí, de repente, chega a garçonete, depois você sentou, já pediu, sei lá, uma batata frita, a garçonete fala assim... senhor, com licença, é o seguinte, a gente vendeu muita gente... Pegando a batata frita aqui, né? Tem muita gente aqui, a gente vai precisar que o senhor saia voluntariamente, porque a gente vendeu espaços demais aqui. O senhor poderia se retirar? O que acontece numa situação dessa? Você nunca mais volta naquele restaurante. E vai falar mal a vida inteira. Vai falar mal a vida inteira. Só que quando acontece o overbook, o que a gente faz? A gente está acostumado a... tá bom, né? É uma prática comum aí e tudo mais. Você continua comprando passagem aérea dessa empresa se ela está vendendo por R$100 mais barato, R$50 mais barato, ainda que ela tenha cometido várias vezes essa situação, eu diria assim, não apenas desconfortável, mas agressiva até com o bizarro, mas falando especificamente do Brasil, você não tem muito para onde correr, né? Porque todas elas fazem, e todas elas, quando eu digo todas, são poucas, né? Quantas empresas, companhias aéreas a gente tem? Grandes, são 4 ou 5. Grandes, né? Sem contar aquelas regionais. Né? Você não tem para onde correr. Você tem uma suposta concorrência, mas que não é concorrência, porque os preços são parecidos, as práticas são as mesmas também. Agora, o que mais incomoda é isso que o Dori falou. Não existe uma legislação que, de fato, proíba. E é um absurdo. A ANAC acabou de regulamentar, agora 14 de março entrou em vigor uma série de regulamentações novas da ANAC, mas nenhuma delas inibe. Ela fala assim, olha, em caso de overbooking, o cidadão tem que ser reembolsado. Mas que história é essa? Não pode haver overbooking. Você não pode vender 105 passagens se só tem 100 assentos no avião. Porque é a ganância da empresa. Porque aí você garante que vai ter, né, a venda. Porque muita gente desiste, muita gente não vai. Então você vende 105, mas só tem 98 que está no avião, mas você ganhou do mesmo jeito. É a ganância. E nós dois conversamos uma vez naquela questão da Chapecoense. A economia
de colocar combustível. Imagina, se você colocou a mais, você vai voar do mesmo jeito depois. Então, está lá o combustível, quer dizer, o cálculo deu errado, deu uma tragédia. Então, não existe essa economia na base da porcaria. Isso é uma bobagem. Os bilhões que eles perderam, eu concordo que eles devem perder mais ainda. Mas, olha, Dori, o que eu também fico indignado com essa história do overbooking é que é o seguinte. Tudo bem, a desculpa que eles dão, pelo menos até onde eu entendo, é que assim, muita gente desiste do voo e a aeronave vai viajar vazia. Mas, já gente, recebeu o dinheiro. Quando eu comprei uma passagem, já está pago. Eu paguei, ok. E eu vou cancelar essa passagem e vou para outro, eu pago uma multa. Abusiva. Ok, eu pago uma multa, nem vamos entrar no abusivo, é realmente abusivo, mas olha só, eu paguei uma multa dizendo o seguinte, minha passagem está paga, eu ainda paguei uma multa que corresponde ao meu espaço vazio ali naquele banco. Então, por que além da minha multa, a empresa ela tem que ainda receber lucro vendendo uma outra passagem? Não faz o menor sentido. O overbooking parece uma grilagem de terra, né? É uma invasão. É a mesma coisa, você vende 2 vezes a mesma coisa. No Brasil, volto a dizer, eles não deixaram você entrar no avião. Tá bom, então eu estou lá do lado de fora. O senhor pode ir daqui numa outra companhia, pode ir num voo executivo, o senhor pode ir em primeira classe, você pode dar alguns atrativos, o senhor pode ficar no hotel, quer dizer, eles tentam algumas coisas, mas tem que perguntar. Você não pode ir na pancada e fazer isso. Mas no caso lá, eles perguntam... E se ninguém... Agora, foi o que outra aconteceu. pergunta, Suzy. E se fosse uma torcida organizada de um desses times populares aqui dentro, tira alguém de lá? Eu quero ver o que vai acontecer com o avião. É que era um coitado do senhor de idade, está lá. Agora, tira alguém de uma torcida organizada, aí ele vai sair arrancado. Quero ver o que vai acontecer. Tenta fazer isso no campeonato aqui no Brasil. O avião é que não decola. O avião não sai, o pessoal já começa a furar o pneu, o pessoal, você vai ver, vamos riscar a lataria. Vocês vão ver o que vão fazer lá. Fora do país é assim que acontece também, e foi o que aconteceu com eles, né? Eles fizeram algumas tentativas, mas ninguém se manifestou. Mas e daí? Então, meu amigo, não deu certo, não deu. Toma outra posição. Agora você vai espancar o cara. Oferece mais dinheiro. Pois é. Então, agora... não existe um amparo para isso, né? No caso lá, tudo bem, não. Desorganização. Sim, tirou a força, mas existe esse amparo assim. Ninguém quer, então eu vou falar, Hélio, por favor, eu escolhi você. Não vou. Aí escolhe todo mundo. Ninguém quis nem de um jeito, nem de outro. Eu posso chamar a segurança, o policial que seja... Não, na verdade, a segurança vai chegar e vai te arrancar. No Brasil? No Brasil? Não. Eu posso chegar e falar assim, impressionar a pessoa para poder sair, mesmo que eu não... Você tem que aumentar a possibilidade de conquistá-la para ver se consegue resolver. Como eu falei, não existia até essas novas regras um valor. Estava se pensando em situações de 3 mil, 5 mil, para poder a pessoa ter algum benefício para se compensador, vantagem financeira. Pô, legal, eu vou embora, não vou pegar. Agora, vai convencer a sua mulher que está te esperando lá, acreditar que você foi retirado da ganho 5 mil, você não está com nenhuma outra mulher lá, e aí acaba o seu casamento. Então, esquece esse negócio. No Brasil não é esse frio raciocínio igual aos Estados Unidos. Então, tem alguns artigos, a gente sempre fala, o artigo 14 e o artigo 20, que é da má prestação de serviço, é chamada responsabilidade objetiva. Eu vendi, como o Wagner falou, eu vendi a passagem e agora o senhor, por favor, saia. O André falou também, o senhor não vai mais almoçar, jantar no restaurante, porque, infelizmente, eu vendi sua comida para outra pessoa, acabou. Eu não tenho mais o que fazer. Isso é um dano moral. Você vai na televisão, você vai no protesto, você vai no Reclame, você vai no Ratinho, você vai no Celso Guzmán, você acaba com a empresa e aí não tem isso daí. Nos Estados Unidos é tudo muito certinho. Era. Agora, vocês já viram que lá, qualquer coisa errada, você viu a repercussão negativa que deu. Agora, é um negócio interessante a sequência disso, né? Porque é um erro atrás do outro, né? Que vai acontecer nessa situação da United Airlines. E uma coisa que me pareceu ridículo que aconteceu alguns dias depois, porque aí o presidente da empresa foi lá, primeiro ele não admite o erro, aí depois tentou, tal, lamentamos que isso tenha acontecido, tal, vamos tentar melhorar essa situação. E aí depois ele ainda fez uma outra ação falando que todos aqueles que estavam nesse voo que o senhor foi retirado seriam reembolsados em suas passagens. De que adianta isso? Tipo, qual o sentido disso, entendeu? E foram reembolsados porque viram sangue do seu coleguinha do lado? Mudar um pouco o que eles nem dormiram, os pesadelos que eles tiveram. Todo mundo poderia pensar, por isso poderia ter acontecido comigo. E agora, e também ele comentou, vou conversar com ele para acertar tudo isso. Ainda vão conversar com o cidadão. Então, por que não conversaram antes? Por que não, o senhor vai sair, dá uma pancada, arrebenta a boca do japonês, o chinês, eu não sei, tira ele lá. Pronto, está resolvido, vamos embora.
Não existe isso daí. E é o país que era do primeiro mundo. Já estou preocupado com isso daí. Já não estou pensando mais assim. É que agora o presidente deles é o Trump. Já é então o negócio é diferente. Pior, agora, assim, o nosso tempo está acabando. Ah, que pena. Já, pois é. Você começou ali a explicar... Eu vou voltar, hein, outro dia. Volta, por favor. Vou deixar favoritado aqui. Aliás, não sei por que demorou 2 anos para você vir. Deus me livre. É o seguinte, você começou a falar ali com a Suzane. A gente não pode chamar a segurança se isso acontecer com a gente. Porque a empresa... A segurança da própria empresa? Exatamente. Nós vamos apanhar 2 vezes. O que eu faço? Eu preciso pegar esse voo. Fotografa, sai, vai no painel, vai no balcão, redige, vai na ANAC, vai no balcão do PROCON se existir, formula, pega a testemunha e entra com uma ação. Se acontecer, você vai estar tão nervoso, você vai perder o celular, tudo, mas na hora se acalma. E o primeiro providente de tudo é liga para sua mulher e tenta explicar isso daí. Em primeiro lugar, você já faz isso, que é para resolver o maior problema da tua vida. Ou se for sua esposa, já liga para o marido para poder evitar divórcio. É uma boa dica. É uma boa dica. Não, em primeiro lugar, família. Agora, realmente, eu acho que o pior prejuízo de todos e como você comentou, bem feito mesmo que a United Airlines perdeu tanto dinheiro de mercado, porque assim, todo mundo que viu essa situação e de alguma maneira tinha passagens compradas pela United ou vai comprar, fica pensando assim, será que eu sou o próximo? Isso aconteceu comigo. E aí a pessoa pensa, porque do overbooking, por pior que seja, meio que a gente acostumou. Agora, ninguém quer levar pancada, né? Então, eu vi nos comentários do CEO da United no Facebook e tudo mais, um monte de gente falando assim, eu tinha comprado passagem, não sei o que lá, desisti, tal. Assim, um monte de gente reclamando. Isso de gente que se deu o trabalho de ir lá na página do Facebook deles. Então, fora o dinheiro que eles perderam de mercado de bolsas, né? Fora a marca deles que vai para o ralo, né? Eu mesmo nunca mais vou voar pela United. Nunca mais. Eu estou cancelando a minha passagem. Eu estava pensando em comprar uma, não vou mais. Não, certamente eu não vou. Já com essa 5, empresa, tem outras, pode estar na promoção, pode estar por R$100 para ir daqui para Miami. Eu compro. É nisso que eles apostam. Dori, é com isso que eles estão contando. United, faz a 100 aí que eu vou. Por R$100 o Wagner vai na asa. Segurando na ele vai deitar. Ele machuca o nariz, machuca a testa. Ele segura na asa ali. Dori, muito obrigado por ter vindo. Volte mais vezes. Obrigado. E, gente, olha, adoro o tchauzinho do Dori. A gente tá nesse Redação Novo Tempo especial de 2 anos. A gente ouviu o recado do Robson, que foi o nosso produtor aqui do Redação, tremendo profissional. Muito obrigado, Robson, pelo seu depoimento. A gente vai ouvir agora o recado da Leilane Garcia, que também é jornalista, foi nossa produtora aqui do Redação. E na volta, inclusive para falar sobre essa comemoração aí de 2 anos, e o Redação é um programa onde a gente explica a notícia, a gente dá a nossa opinião. Opinião tem lugar no jornalismo? A gente volta daqui a pouquinho para discutir esse assunto. Leilane, qual é o seu recado? Bom, eu fiquei pouquinho tempo no Redação Novo Tempo, foram só 6 meses, mas foi uma experiência muito boa, que me fez sair da minha zona de conforto. Fez pesquisar notícias todos os dias e estar ligado em tudo que acontecia no mundo e, melhor ainda, poder me aprofundar nessas notícias. Então foi uma escola para mim, na verdade, que eu tive com o jornalismo factual. E agora que eu saí da produção, tá, a Suzane, eu desejo boa sorte para ela, que Deus a ilumine e que nesses próximos 2 anos de Redação Novo Tempo o programa seja cada vez mais instrutivo e tenha cada vez mais sucesso. É isso, gente. Parabéns pelos 2 anos e muito sucesso para o Redação Novo Tempo.